Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Madhya Lila 15, Sarvabhauma Bhattacharya oferece praçada ao Senhor, verso 179. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Yadiva Shanti Javana Seva Mahavaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Kuti Kamadeno Patira Chagyaichimari Sadaishwaryapati Krishne Ramaya Ki Bakari. Ao perder uma cabra, o dono de milhões de vacas dos desejos não fica preocupado com a perda. Krishna possui em plenitude todas as 6 opulências. Se a energia material inteira é destruída, que tem ele a perder? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Thakura, ao esclarecer os versos 171 a 179, afirma que o sentido destas estrofes é muito simples, mas que o conteúdo é um pouco difícil de se entender. De um modo geral, ao serem seduzidas pela energia material ou energia externa, as almas condicionadas esquecem-se de Krishna. Consequentemente, elas são chamadas Krishna Bahirmukha, privadas de sua relação com Krishna. Quando alguma entidade viva fica sob a jurisdição da energia material, é colocada dentro de um dos inúmeros universos materiais criados pela energia material, onde as almas condicionadas recebem a oportunidade de desfrutar de seus desejos no mundo material. Estando muito ávidas de saborear os frutos de suas atividades, as almas condicionadas enredam-se nas ações e reações da vida material, em consequência do que são obrigadas a desfrutar e sofrer os resultados do karma. Contudo, ao se tornar consciente de Krishna, a alma condicionada não mais se sujeita ao karma de suas atividades piedosas e ímpias, pelo simples fato de nos tornarmos devotos, somos exímios e somos eximidos de todas as reações kármicas. De modo semelhante, pelo simples desejo de um devoto, uma alma condicionada pode libertar-se e transcender os efeitos do karma. Se todos são liberados dessa maneira, pode-se concluir que a existência ou não do mundo material está ao bel prazer do devoto. Em última análise, isto não está, entretanto, ao bel prazer do devoto, mas sim ao bel prazer da suprema personalidade de Deus, que pode aniquilar por completo a criação material, se assim o desejar. Ele nada tem a perder, o proprietário de milhões de vacas,
não está preocupado com a perda de uma cabra. Analogamente, o Senhor Krishna é o proprietário dos universos materiais e dos espirituais. O mundo material constitui somente uma quarta parte de sua energia criativa. Se, para satisfazer o desejo de seu devoto, o Senhor aniquilar toda a criação, sua opulência é tamanha que isso não lhe causará nenhuma preocupação. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Lendo do Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 1, o Advento do Senhor Krishna, introdução, verso 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Swapne yata pashyati deham idrisham. Swapne yata pashyati deham idrisham. Manoratena binivishta chetana. Manoratena binivishta chetana. Drishta shruta bhyam manasanuchintayan. Drishta shruta bhyam manasa nuchintayan. Prapadyate tatkim api yapasmriti. Prapadyate tatkim api yapasmriti. Swapne yata pashyati deham idrisham. Manoratena binivishta chetana. Drishta shrutabhyam manasa nuchintayan. Prapadyate tatkim api yapasmriti. Tradução, vamos repetir, por favor. Passando a conhecer uma determinada situação, vendo-a, ou ouvindo sobre ela, alguém pode analisar essa situação, e especular sobre ela. E com isto, ele a aceita, sem levar em conta o seu corpo atual. Do mesmo modo, através de processos mentais, alguém pode sonhar à noite
alguém pode sonhar à noite que em diferentes corpos, vive em diferentes circunstâncias, e esquece-se de sua verdadeira posição, Através desse mesmo método, alguém abandona seu corpo atual e aceita outro. Tata derrantara prapti. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A transmigração da alma é muito claramente explicada neste verso. Às vezes, a pessoa esquece-se de seu corpo atual e pensa em seu corpo infantil, um corpo do passado. E como ela brincava, pulava, falava e assim por diante. Ao deixar de funcionar, o corpo material transforma-se em pó. És pó e ao pó voltarás. Mas quando o corpo novamente se mistura com os 5 elementos materiais, terra, água, fogo, ar e éter, a mente continua a funcionar. A mente é a substância sutil na qual o corpo é criado, como de fato experimentamos em nossos sonhos e também quando estamos acordados, vendo os acontecimentos. Deve-se entender que o processo de especulação mental desenvolve uma nova espécie de corpo que realmente não existe. Se alguém compreende a natureza da mente, Manurotena, e seus pensamentos, sentimentos e desejos, muito facilmente ele pode entender como da mente desenvolvem-se diferentes categorias de corpos. O movimento da consciência de Krishna, portanto, oferece um processo de atividades transcendentais, onde a mente absorve-se por completo em afazeres relativos a Krishna. A presença da alma é percebida como consciência e deve-se purificar a consciência, tirando-a do plano material e levando-a ao espiritual, ou, em outras palavras, à consciência de Krishna. Aquilo que é espiritual é eterno e aquilo que é material é temporário. Sem consciência de Krishna, a consciência sempre está absorta em temas temporários. Para todos, portanto, Krishna recomenda no Bhagavad Gita 9:34. Mamana bhava ma bhatto madhyajman namaskuru. A pessoa deve sempre absorver-se em pensar em Krishna, deve tornar-se seu devoto, deve ocupar-se sempre em seu serviço e adorá-lo como a grandeza suprema e deve sempre oferecer-lhe reverências. No mundo material, cada um é sempre servo de uma outra pessoa maior. E no mundo espiritual, nossa posição constitucional é servir ao Supremo, o maior, Param Brahma. Esta é a instrução de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Divira Swarupahaya Krishnera Nityadas. Sri Chaitanya Charitamrita 20:108. Agir em consciência de Krishna é a perfeição da vida e a perfeição máxima da yoga.
Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 6:47. Yoginam api sarvesham magatenam taratmana shiradhavam bhajate yomam samiyukta tamo mata. De todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com muita fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim através da yoga e é o mais elevado de todos. A condição da mente que oscila entre sankalpa e vikalpa, aceitar ou rejeitar algo, é muito importante no processo de transferir a alma para outro corpo material na hora da morte. Yam yam vapismaram bhavam tyajatyante kalevaram tampam mevaiti konteyat sadat atmavava avitaha. Qualquer que seja o estado de existência do qual alguém se lembre ao deixar o corpo, alcançará esse mesmo estado impreterivelmente. O Bhagavad Gita 8.6. Estou observando aqui que o significado de Srila Prabhupada é bastante longo. Então vamos fazer esse verso hoje e amanhã, vamos parar aqui, amanhã terminamos com a segunda parte do significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Narayanam namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swabhadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Swapne Yatapashati Deham Idrisham Manorathena Bhivin Nivishta Chetana Drishta Shodabhyam Manasanu Chintayam Prapadyate Tatkim Apiryapasmriti. Passando a conhecer uma determinada situação, vendo-a ou ouvindo sobre ela, alguém pode analisar essa situação e especular sobre ela. E com isso, ela a aceita, sem levar em conta o seu corpo atual. Do mesmo modo, através de processos mentais, alguém pode sonhar à noite que, em diferentes corpos, vive em diferentes circunstâncias e esquece-se de sua verdadeira posição. Através desse mesmo método, alguém abandona seu corpo atual e aceita outro. Tata Derrantara Prapti. Bom, aqui estamos ouvindo uma explicação sucinta de Srila Prabhupada sobre a transmigração da alma, como a alma troca de corpo. E se formos bem introspectivos, nós vamos ver que existe uma série de situações parecidas, mesmo agora, mesmo atualmente, mesmo nesse presente corpo. Então, qual é a novidade se na hora da morte definitivamente nos mantemos no corpo sutil de mente, inteligência e ego, e devido aos nossos pensamentos, que são devaneios mentais, formamos um novo corpo
que entramos nele de verdade? É o corpo sutil que forma o corpo grosseiro. É a mente que molda um novo corpo. E o que esse corpo é feito do quê? De desejos. A mente pensa, sente e deseja. De acordo com o que ela estiver a vida inteira pensando, sentindo e desejando, e inclusive na hora da morte, ela moldou o próximo corpo. E aí, quando esse corpo velho não serve para nada mais, ela continua esse devaneio, essa viagem mental num corpo novo. É assim, simples assim. É assim que funciona. É assim que funciona. Ah, não, isso aí não é. Não, nós podemos ver. O Prabhupada citou aqui, Tata Dehantara Prapti, né? Como que se abandona um corpo atual e se entra no outro. O processo nós experimentamos desde criança, desde criancinha. Né? Ou não? Que esse verso diz que assim como a alma passa continuamente da infância à juventude e à velhice, na hora da morte a alma passa para outro corpo. A gente nem vê passar, né? Mas está passando. E quem pode negar? Dehenasmin yatadehe Komaram Jovanam Jarata Tadehantara Prapti. Está aqui, Tatadehantara Prapti. Se atoca. Dirastatra Namuriati. Então, alguém está controlando essa mudança de corpo? A consciência é a mesma, porque a consciência é a prova da existência da alma no corpo. A consciência corrobora que existe alguém que não é esse corpo dentro desse corpo. A consciência. Então, para vermos como a alma não tem nada a ver com esse processo material, transitório, corpóreo, é que a gente passa do corpinho de neném, bebezinho, para um corpo de criança e nem se dá conta. Mas temos certeza que somos a mesma pessoa. Daí passamos para a juventude, continuamos convictos de que somos a mesma pessoa. Daí para a fase adulta e depois a velhice, continuamos convictos de que somos a mesma pessoa. Por quê? Porque a alma que está passando por essa experiência fenomenal. A consciência continua a mesma porque a alma é a mesma. É a mesma. O que tem a ver, por exemplo, o corpo de um velhinho com o seu corpo de bebê? Nada, absolutamente nada, é outro corpo. Mas a pessoa é a mesma. E pergunta para ela se ela não é. E tenta forçá-la a aceitar que não é mais a mesma pessoa. O corpo não é, mas a alma é a mesma. Então, quem tem conhecimento de que essa consciência é o reflexo de quem realmente existe dentro do corpo, que é o indivíduo, a alma, Dirastatra Namuriati, se prepara para essa outra mudança final. Não se perturba com essa mudança final. Ele já sabe que vai entrar num outro corpo, mas ele prepara um outro corpo com muita sobriedade, com muito controle da situação, com muita sabedoria e não se perturba com a morte. Isso significa se preparar para morrer.
Isso significa entender que a vida continua. Agora o corpo, como Prabhupada citou aqui, és pó e ao pó voltarás. Mas de novo vai existir esse amalgamento. De novo a alma no corpo sutil vai receber um corpo de mistura de terra, água, fogo, ar e éter. Né? Terra, água, fogo, ar e éter. Os 5 elementos grosseiros. E aí pronto. Para quem deixou aquela roupa velha, está prontinha com os mesmos elementos, de acordo com o desejo dessa alma que, porque ficou com a mente presa, manova aí no redemoinho da matéria, moldou um próximo corpo feito desses elementos grosseiros e vai de novo, como o Prabhupada falou no significado anterior aqui, sob a ordem e tutela das autoridades superiores que representam Krishna, tem que entrar num corpo de acordo com o que ela sonhou, moldou, desejou. Então é assim que funciona a transmigração da alma. Agora nós estamos recebendo uma informação superior e correta de Krishna através da sucessão discipular, de como o objetivo é parar com isso. E como se faz para parar com isso. E aí, como falávamos ontem, os tolos que estão muito apegados a essa bobagem de troca de corpo, como se troca de roupa, sem entender essa troca, chamam de lavagem cerebral isso. Poxa, assim tivéssemos mesmo esse poder, fosse tão prático assim, tirar toda essa sujeira de imediato e ficar com a consciência pura. Uma pena que não dá para fazer essa lavagem cerebral tão instantânea. Existe essa lavagem, essa limpeza, mas ela é gradual e só se conquista essa limpeza quem é muito determinado nesse caminho de purificar a consciência através do controle da mente, através do pensar, sentir e querer puros. Puros. Mas Prabhupada falou aqui, citou aqui no significado, amanhã nós vamos continuar o significado, mas Prabhupada falou aqui, a chave que abre a porta desse caminho com muita segurança. Foi o que Krishna falou no Bhagavad Gita. O problema não é a mente, não é controlar a mente, não é a mente que molda um novo corpo que te mantém preso. Então, fazer a mente moldar um corpo espiritual. Como? Prabhupada citou. Krishna recomenda no Bhagavad Gita 9:34. Falou aqui 2 linhas do verso. Mamana bhava ma bhakto madhyadimana maskuru. Madhyadimana maskuru, o restante desse verso é Mamevachai yukhtaivan atmanam matparayanaha. Então o que Krishna falou nesse verso? Ocupe sua mente, é a maneira de controlar a mente em atividade espiritual, que não enreda, que não gera outro corpo material, não é desejo material. Krishna Bhakta Nishkama Taiva Shanta. Pacificamente a pessoa desejando o prazer de Krishna, essa atividade. Isso é espiritual, transcendental. Nesse pensamento não existe a formação de um novo corpo. Não existe. Porque nessas atitudes por prazer de Krishna, que são atitudes espirituais, Bhakti Yoga, não existem reações para essas ações. São ações transcendentais. Então isso é controlar a mente, colocá-la num estágio transcendental à existência material. Pensar, sentir e querer transcendentalmente. Mamana bhava ma bhakto. Ocupe sua mente sempre pensar em mim. Converta-te em meu devoto. Ofereça-me reverências e me adore. Absorvendo-se completamente assim em mim,
agindo dessa maneira, seguramente você virá a mim, você me alcançará. Então, esse foi o que Krishna falou. Ah, mas eu não quero fazer isso. Bom, eu não quero, então eu vou ficar que nem um peixe, achando que eu posso ser feliz fora d'água. É impossível. Essa é a verdadeira fonte de felicidade, situar-se na posição constitucional eterna de bem-aventurança como um servo eterno de Krishna, porque é isso que a alma é. Como o Prabhupada continua aqui citando o Senhor Chaitanya, Divera Swarupahaya Krishnera Nityadasa. O que a alma é? Todos têm uma bhava. A bhava do peixe é nadar. A bhava da alma é servir Krishna. O peixe não pode ficar feliz, confortável, fora d'água. A alma não pode ficar feliz, confortável, fora do serviço devocional, transcendental, amoroso, espontâneo a Krishna. É simples assim. É isso aí. É isso aí. E para corroborar que esse é o caminho certo, que não tem outra atitude a ser tomada além dessa, não tem proteção maior do que o serviço devocional, Bhakti Yoga. Prabhupada citou aqui o famoso verso 47 do capítulo 6 do Bhagavad Gita. Quem faz isso não só é o melhor dos controladores da mente, o yogi, yoginam apisarvesham magatenantaratmana sharavam bhajate diomansamiyuta tamumada. Porque ele está imbuído de desejo sincero e completamente crédulo. Está baseado na fé, e a fé é verdadeira. Ele se situa como alma, e isso significa estar mais intimamente unido em Krishna. Que união quer dizer yoga. Bhakti Yoga quer dizer união através da devoção. Então, de todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com muita fé, não depende de nada mais, não acredita em nada mais, só no próprio Krishna. Portanto, depende dele e se rende a ele. De todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com muita fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim através da yoga, e é o mais elevado de todos os meditadores, todos os yogis. Aí a solução para o controle da mente. E aí, se passar a vida inteira assim, não tem influência material sobre ele. Não, essas influências e esses atrelamentos aos modos da natureza que moldam o novo corpo, que fazem com que a alma fique querendo, em ignorância, paixão ou bondade, desfrutar desse corpo e desse mundo. Não, aí quando ela está situada como alma, ela está fixa em serviço devocional, Brahma Bhuya Kalpate. Ela está estabelecida em transcendência, ela está livre dessas influências. Então, ela está preparada para morrer e, muito provavelmente, se a vida inteira tiver essa consciência, na hora da morte, o seu corpo espiritual está pronto, está recuperado. Ela volta ao lar, de volta ao Supremo, não entra em outro corpo material. Por quê? Porque ela se tornou de novo conectada a Krishna, através da consciência de Krishna. Purificou sua consciência. Purificou sua consciência. Sua consciência pura não a deixa se confundir com o falso ego. Não. Ela vive o verdadeiro eu, a alma. Portanto, essa alma com inteligência transcendental, Sudhya, inteligência pura, mantém a mente controlada também na transcendência. Porque essa é a formação do corpo sutil. Mente, inteligência, ego falso e consciência contaminada.
Consciência pura é consciência de Krishna. Não existe mais consciência contaminada, não existe mais falso ego. Não existe mais falso ego, não existe mais mente descontrolada, inteligência material. Inteligência superior, espiritual, controla a mente num estado de transcendência. Então é assim, mente, inteligência, falso ego e consciência contaminada. Quando há um fim para tudo isso através da purificação da consciência, consciência pura, alma, inteligência verdadeira e mente espiritualizada. Acabou a sequência de formação de corpos materiais. Estão prontos para recuperar a forma espiritual eterna que nós temos. Nós temos. Mas nós estamos como que num sonho, achando que esse devaneio do sonho é uma realidade. Essa vida que não passa de um sonho, que ela é uma realidade. Essa realidade só vai ser percebida que ela não é uma realidade quando acordarmos. Porque enquanto continuarmos sonhando, o que se pode fazer? O que se pode fazer? Enquanto sonha, alguém pode pensar que é um trilionário, bem-sucedido, muito bonito, muito cortejado pelas mulheres. Quando sonha, ele pode pensar que ele tem uma mansão muito maravilhosa, um carrão muito poderoso. Enquanto sonha, ele pode pensar que é o maior dos intelectuais, o mais inteligente. Mas na hora que ele acordar, ele vai ver que isso aí era uma bobagem, não era nada disso. E aí ele se arrepende, né? Mas também muitas vezes, quando você está no sufoco, no sonho, quando você acorda, você agradece. Ai, ainda bem que eu acordei. Esse sonho era um pesadelo. Mas assim são os devotos realmente introspectivos, inteligentes, que falam: nossa, Prabhupada nos acordou. Até que enfim eu saí desse pesadelo, dessa ignorância. Eu ouvi o chamado do Senhor Chaitanya e cortei meu sonho. Dividjago, Gorachanda Gordo, Kotanidra Jayamaya, Pishatira Koli. Acordem, almas condicionadas. Até quando vocês vão ficar debruçadas no colo da Pushamaya, deitadas, sonhando? Acordem. Então, o Senhor Chaitanya chamou, a sucessão discipular continuou nos chamando. Srila Prabhupada deu o chamado mais recente, e assim nós podemos parar com essa alucinação desse sonho e cair na realidade. Quem sabe se na hora da morte não vamos estar mais oscilando entre Sankalpa e Vikalpa, aceitar e rejeitar. Não, estamos Dirastatra Namuryatis, fixos na consciência de que eu não sou esse corpo, sou alma. A alma é transcendental a tudo isso. Então, Prabhupada também citou o Jam Vapsmaram Bhavanti Adhyachante Kalevaram Tantam Me Vai Te Contenha Sadatat Bhava Bhavitaha, que é a forma de nós estarmos saturados de Krishna, krishnaizados na hora da morte, para que nós consigamos pensar em Krishna. Porque se nós conseguirmos pensar em Krishna na hora da morte, nós vamos ser transferidos para o mundo espiritual e não vai mais existir troca de corpo, não vai mais existir enredamento material. Qualquer que seja o estado de existência do qual alguém se lembre ao deixar o corpo, alcançará esse mesmo estado impreterivelmente. Então, é isso. Por isso que nós não podemos achar que é um exagero ouvir, por exemplo, Srila Rupa Goswami falar no seu Néctar da Instrução,
a essência de todos os conselhos. A essência de todos os conselhos é absorver a mente de Krishna. É deletar todo o resto para se preparar para deixar esse corpo consciente de Krishna. Então ele dá todo o processo. Tanamarupa Charitatsu Kirtananu Smrityokramena Rasanasi Manasori Yoja Tishtambraje Tadamuragi Janagugami Kalamaye Dakilamiti Upadesha Saram. Upadesha Saram é a essência de todos os conselhos. Então qual que é a essência de todos os conselhos? Se preparar para morrer saturando a consciência de Krishna para purificá-la e viver a consciência de Krishna pura, que é a consciência da alma, a consciência de Deus. A alma tem consciência pura, a consciência de Krishna. E como fazer isso? Então são vários itens que ajudam a gente a trilhar esse caminho. E Srila Rupa Goswami recomendou. Tanamarupa Charitatsu Kirtananu Smrityokramena Rasanasi Manasori Yoja. A essência de todos os conselhos é que deve-se utilizar todo o tempo, 24 horas por dia, em cantar bem e lembrar do nome divino do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Da sua forma transcendental. As deidades estão aí para isso. Suas qualidades. As escrituras cantam as qualidades de Krishna. Os acharyas explicam. Seus passatempos eternos. Estamos ouvindo o Bhagavatam, que são só passatempos de Krishna. Aqui é o aparecimento de Krishna, o advento de Krishna. Ocupando-se dessa mente, dessa maneira, a língua e a mente, gradualmente. Ocupando-se dessa mente, a língua e a mente, gradualmente. A língua em cantar, a mente em pensar, sentir e querer, cada vez mais cantar o nome de Krishna, adorar a bela forma do Senhor, as deidades, Jagannatha Baladeva Shrimati Subhadra Ki Jai. Ouvir sobre as qualidades incomparáveis, inigualáveis de Krishna e sobre suas atividades transcendentais, seus passatempos eternos. Isso, dessa maneira, é que se ocupa a língua e a mente gradualmente. Então, dessa maneira, deve-se sim morar num lugar sagrado, num dhamma sagrado, numa comunidade consciente de Krishna, fazer de sua casa uma morada de Krishna, um templo de Krishna. Dessa maneira deve-se morar em Goloka Vrindavana Dhamma e servir a Krishna sem inventar histórias, sem especular. Servir a Krishna sob orientação dos devotos. Assim devemos seguir os passos dos adorados devotos do Senhor, que estão profundamente apegados a essa atividade, ao seu serviço devocional. Esse é o caminho, essa é a única maneira. Principalmente nessa era, não tem como alguém sair desse enredamento se não for assim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai Jaya. Amanhã vamos continuar o mesmo significado, hein?